Então, bom dia a todas, todos e todes que estão aqui presentes com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem eventualmente vai assistir essa conversa depois. Além de agradecer a presença de vocês que estão aqui, eu queria muito, muito agradecer a presença do César e da Clarice, dizer que nós estamos muito animados, animadas e felizes com esse encontro. A gente teve mais de 130 inscrições, fiquei até um pouco assustado, assustado num bom sentido, né? Fiquei pensando como que a gente desdobra isso depois, se a gente não tem que encontrar outros espaços para ter essas conversas, né? Eu sou o Arthur, estou falando aqui de Belo Horizonte, e essa atividade ela faz parte ela é uma contrapartida de um projeto que se chama Olhares Periféricos, que foi aprovado aqui no Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, e a gente está aí caminhando para a finalização desse projeto, da primeira edição desse projeto, que aconteceu no aglomerado da Serra. Eu vou só mostrar aqui para vocês, mas eu já coloquei aí no chat, o nosso site. Se vocês acessarem o site lá, vocês vão... Tem muita gente chegando, pitando aqui no meu ouvido, mas enfim, quando vocês entram aqui no site, tá aparecendo aí, gente? Tá sim. Vocês podem ver lá uma aba que fala sobre o projeto, uma que apresenta a equipe, um caderno de processos e uma exposição. Esse projeto, o objetivo dele era realizar uma série de oficinas com jovens, oficinas de experimentação em fotografia, e ao final, além de uma série de cartões postais que ainda não estão prontos, publicar um livro de fotografia que está aqui, um exemplar impresso na minha mão. Quem tiver em BH, acompanhe o nosso Instagram para estar no dia da distribuição, que vai acontecer em breve. Tem uma tiragem pequena, mas é de distribuição gratuita. E para quem não puder estar aqui no nosso site, não sei se vocês veem o meu cursor, mas nessa aba aqui, vocês podem fazer o download desse livro, desse material. Eu vou trocar o de compartilhamento aqui rapidamente para mostrar uma outra coisa para vocês em outra aba, que é mostrar um pouco do livro. Um minuto. Que é mostrar um pouco desse livro. Daqui a pouco eu falo da nossa equipe, mostro para vocês. É um livro majoritariamente de fotografia, mas ele tem alguns textos curtos, escritos pela equipe, falando tanto da metodologia que provoca esse projeto, como também um relato de como foi essa experiência, né? Então, está aqui, é um material que a gente está muito feliz de estar lançando, que ficou bem bonito, modéstia à parte. A gente tem uma equipe muito incrível trabalhando. Queria destacar, além além dos textos e das fotos, que vocês vão poder acompanhar, a gente trabalha muito com os mapas afetivos, é uma oficina que relaciona o fazer fotográfico, a experimentação fotográfica com as cartografias afetivas, né? Então, a gente, no contato com esse grupo que se forma para fazer a oficina, a gente escuta primeiro cada pessoa a partir de um mapa, de um caminho cotidiano dessa pessoa dentro do território. A partir disso, a gente realiza primeiro algumas fotografias que vão se tornar esses cartões postais, e depois a gente também começa a misturar esses mapas e circular junto na cidade. Então, esses mapas estão lá. Queria destacar também, que depois vem a parte das fotografias, e eu queria destacar aqui, que eu acho que é uma parte que ficou muito bonita e vai ser muito importante, aqui mais ao final, vou chegar lá,
a gente organizou aqui uma página com os dispositivos que a gente usou nesse recorte, né, nessa experiência. A maioria deles que a gente conheceu a partir do Laboratório Kuman. Ali também tem um link para vocês acessarem uma outra página que a Tereza, que está aqui, organizou dentro do âmbito do laboratório, que tem muitos outros dispositivos, muitas outras propostas ativadoras aí para a gente pensar esse território. Por último, e não menos importante, eu vou tomar um tempinho para, de fato, falar de todas as pessoas que estão na equipe desse projeto, porque é muito importante. A Laila Braz, que está aqui, fez a coordenação de produção, a Cora Lima, assistente de produção. As oficinas foram ministradas pela Denise dos Santos, Tamira Bastos e eu. As fotografias foram feitas pelo Davi Souza da Silva, Júnia Moraes, Luísa Guedes, Pedro Henrique Carvalho Gonçalves, Reinaldo da Silva Santana, Suelen Luísa Rodrigues, Thaísa Vitória dos Santos. A identidade visual, o projeto gráfico e a diagramação é do Marcos Chagas. A Glaura Cardoso Vale fez a revisão dos textos. O site foi feito pelo Marcelo Sena. A Nathalie Ribeiro nos auxiliou na tradução em braille, porque esses postais vão ter aí legendas em braille. O transporte foi feito pela Andresa Souza de Oliveira, Exploradores de Minas, Turismos e Receptivo. A alimentação pela Conceição dos Anjos. A gestão financeira do projeto é da Diana Gebrim, com as assistentes financeiras Andresa Vieira e Raquel Silveira. Também assessoria jurídica da Diana. Queria agradecer a todo mundo que participou desse projeto, direto ou indiretamente. A gente está bem feliz mesmo de estar aqui hoje, de estar conseguindo concluir esse projeto que atravessou a pandemia. Nossa primeira reunião foi, se eu não me engano, em fevereiro de 2020, para definir um calendário, e logo depois a gente foi atravessado por tudo isso. Esperamos bastante tempo para realizar o projeto. Ele aconteceu de forma híbrida, mas a gente precisava ter encontros presenciais, porque circular no bairro é a grande proposta desse projeto, e quando a gente estava impedido aí de circular, não fazia sentido que esse projeto acontecesse, e eu, junto com a Laila, optamos por esperar para realizar, até que a gente pudesse se encontrar na cidade. Essa conversa vai girar em torno dessas duas palavras, né, imagens e cidades, mas ela vai se abrir para diferentes lugares. A gente vai falar de imagens fixas em movimento, e a gente está aqui hoje com a Clarice Alvarenga e o César Migliorin, a quem eu agradeço muito, e para eles se apresentarem, para passar a palavra, eu queria também, talvez muitas pessoas aqui saibam, mas César e Clarice estão à frente de laboratórios que lidam com a dimensão da imagem em relação com a educação, no ensino superior, mas não somente, né? A Clarice com o Lapa, no FMG, e o César com o Kuman, na UF. E eu queria passar a palavra para eles se apresentarem, mas também já começarem falando para a gente o que se faz aí, né? Como que funciona cada um desses laboratórios. E agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Vai lá, Clarice. Pode ir, César. Pode ir primeiro. Bom dia. Obrigado, Arthur, toda a equipe do projeto, né? Eu tive o privilégio de acompanhar esse projeto com uma certa proximidade, porque o Arthur estava paralelamente fazendo uma tese lá na UF, no programa de pós-graduação em cinema e audiovisual, em que o principal objeto dessa tese era justamente esse processo, né? Suas dimensões políticas, artísticas, metodológicas, clínicas, muitos atravessamentos, né? Muitos modos de chegar nessa relação cinema e cidade. Eu estava aqui pensando, né, de como falar do Kuman antes, né, Arthur, um pouco, né, o que é, né, que você me pediu. Então, o Laboratório Kuman
é um laboratório de pesquisa e experimentação em imagem e som na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, aqui no estado do Rio. Ele tem 13 anos, mais ou menos, por aí, e é um espaço... Eu fiquei pensando assim, por que a gente faz um laboratório na universidade, né? Acho que é um pouco isso, assim. E é interessante ter em mente que a universidade, uma das grandes forças da universidade é ser um espaço muito instituído, né? Então, por exemplo, nós tivemos esse enorme desastre Bolsonaro e, mesmo assim, as aulas continuaram acontecendo. Tivemos a pandemia e, mesmo assim, os professores estavam lá, os alunos entraram depois de todo o Enem, do Enem, etc. Mesmo diante de, né, terremotos, assim, a universidade vai ali, às vezes com mais facilidade, às vezes com grandes dificuldades, mas fazendo um papel, né? O papel da pesquisa, do ensino, um papel fundamental para a cidade, para o país, para a pesquisa. Bom, todo mundo sabe muito bem disso. Mas, ao mesmo tempo que a universidade é algo tão instituído, né? A pesquisa, o ensino, a presença de pessoas, ela precisa de espaços instituintes. Ela precisa de espaços que estão para além ou aquém do instituído, né? E eu diria que os laboratórios, pelo menos o Cuman, acho que é assim que eu imagino sempre, ele é esse espaço, sabe? Ele é uma tentativa, por isso que ele é um laboratório de experimentação, porque ele é sempre uma tentativa, né? Uma tentativa de criar um epicentro de instituintes, assim, um epicentro daquilo que não está pronto, né? Daquilo que ainda está por se fazer, daquilo que não está em nenhum tipo de grade, daquilo que se rebela sem negar a burocracia, daquilo que é possível estar junto sem necessariamente se saber quem é aluno, quem não é, quem é professor ou está só de passagem, né? O laboratório, então, eu entendo muito como como se fosse um certo furo, sabe? Como se fosse alguma coisa que, a partir dele, se recebe a força e a grandeza dessas universidades, que a gente tem a felicidade de estar próximo, né? UF, o FMG, no nosso estado, né? A gente recebe, então, essa força dessas grandes instituições, mas, ao mesmo tempo, é como se essa coisa gigante precisasse ainda, para os seus movimentos, porque os gigantes se movimentam lentamente, precisasse de coisas mais ligeiras, às vezes, ou às vezes mais paradas, mas alguma coisa que altera, sabe, a própria velocidade da universidade, né? Então, eu diria que o Cuman tem essa ideia, né? Não à toa a gente escolheu há muito tempo esse nome, que vem do livro do Eduardo Viveiro de Castro, de um artigo que está publicado no... Como é que é o nome mesmo do livro? O Paulinho estava aí, eu vi. Mas que ele diz o seguinte, que o Cuman, ele dentro de uma língua indígena, ele é utilizado, às vezes, como um prefixo, às vezes como um sufixo, para apontar para objetos, cenas, seres que escapam daquilo que é conhecido. Então, de repente, o sujeito ali se via diante de uma cobra que tinha 2 cabeças, e isso não tinha nome. Então, ele falava que era uma cobra Cumã, né?
Então, o Kuman, como esse índice do desvio, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que um laboratório é um certo índice de desvio. Mas, e aí o que a gente tem feito? A gente tem tentado desviar, né? Com as imagens, com a educação, com essa relação do cinema com a clínica, com o cinema com as imagens. E eu acho que isso tem sido muito bem acolhido pelos estudantes, sobretudo, pela galera da graduação, por pessoas que veem ali uma possibilidade... obrigado, Teresa. A inconstância da alma selvagem, exatamente. Então, inconstância, exatamente. Né? Então, a gente tem sentido nesses anos todos que a gente pode arriscar muito, né? Dentro de um laboratório numa universidade. A gente pode arriscar o pensamento, pode arriscar a fala, pode... É como se fosse assim, também constituir um território para desfazer territórios, né? Às vezes em espaços que são mais duros, onde corre-se o risco de errar ao escrever, errar ao falar, errar... Não, dentro do laboratório é possível, né? É como se fosse um espaço onde o erro é bem visto, porque não existe experimentação sem isso, né? Então, acho que o Kuman é mais ou menos isso. Depois a gente pode falar o que a gente tem feito mais objetivamente, mas eu acho que isso é algo importante assim, para a gente na universidade. Quer falar, Caia? Então, gente, bom dia para todo mundo. Queria agradecer muito por esse convite do Arthur, por essa possibilidade de estar com vocês aqui nessa manhã de sábado. Dizer que eu vou falar um pouco aqui sobre a experiência do Laboratório de Práticas Audiovisuais, que é o LAPA, uma experiência de encontro, né, que eu tenho coordenado na Faculdade de Educação da UFMG, e que o Arthur fez parte, né, do LAPA e deu uma contribuição muito importante, né, para o projeto. Então, eu também me sinto muito, muito feliz, assim, muita vontade de poder falar um pouco, né, sobre olhares periféricos, porque eu acho que muita coisa, né, que a gente fez no LAPA tem relação, né, com olhares periféricos e com Kuman, enfim, né? Estamos nessa coletividade, assim, intercambiando essas experiências. E eu vou falar um pouco sobre o nome do laboratório, né, o Laboratório de Práticas Audiovisuais. Quando eu fui criar esse projeto, eu vi que o nome LAPA, né, eu queria que tivesse práticas no nome, exatamente porque era um laboratório de experimentação prática, né, das práticas audiovisuais, com professores. Então, essa dimensão, né, do fazer, da experiência, da prática, ela era super importante, não que a gente não faça reflexões teóricas, né, a gente faz essas reflexões, mas a prática, né, dos encontros, as imagens que a gente faz, as relações que a gente tem nas escolas, nas cidades, enfim, isso tudo é muito importante para as formulações teóricas que a gente elabora. Então, eu vi que Lapa significava um lugar de, como se fosse uma caverna, um refúgio, e eu pensei que tinha muito a ver com esse espaço que eu queria criar dentro da universidade, né? Um pouco por, talvez, pensar que algumas dimensões da experiência, como as experiências, por exemplo, dos povos indígenas, dos povos negros e quilombolas, do campo, elas ainda não têm, né, a acolhida necessária, um espaço para que elas aconteçam, né, de uma maneira plena, assim, não só na universidade, né, mas no mundo de uma forma geral. Então, eu achava que ali, né, criando esse espaço de proteção e de acolhimento, a gente poderia se refugiar, né, juntos e pensar
né, possibilidades, né, perspectivas em comum para as imagens, enfim, para as nossas vidas. E aí eu fiz uma viagem para a terra indígena Chacreabá, logo depois, né, de criar o laboratório, porque o laboratório ele acontece em Belo Horizonte, né, com professores da rede municipal de BH e da rede estadual também de Minas, e também na terra indígena Chacreabá. Então eu fiz essa viagem para a terra indígena Chacreabá, e lá a gente foi até as lapas do território Chacreabá. E as lapas são exatamente o lugar para onde os Chacreabá iam se esconder nos momentos em que o território dele estava sendo invadido, né, pelos brancos e pelos fazendeiros ao redor. Então, é um lugar muito importante, né, de memórias, hoje em dia, de memórias dessas situações que, historicamente, colocaram em risco, né, a sobrevivência desse povo. E aí eu tive a certeza de que o nome era, né, estava acertado e era isso mesmo, né? Então é um lugar que se pretende ser uma espécie de um refúgio mesmo, né? Um abrigo para essas dimensões que a gente acredita que devam resistir, devam sobreviver aos ataques, né? Políticos que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, é um pouco a história, né, do nome do laboratório, mas eu acho que ela é significativa para o que a gente faz lá, né, no nosso espaço. Obrigado, Caia. A gente vai abrir para conversa muito em breve, tá, gente? Eu vou pedir só que quem quiser interagir, faça isso pelo menos por áudio, porque ficar lendo os comentários às vezes é meio comentários com perguntas, ou é meio, enfim, acho que tira um pouco o fluxo, mas daqui a pouco a gente vai abrir para conversa. Como César e Clarice colocaram, né, recentemente eu defendi uma tese, que uma das questões que essa tese irradia, né, uma das coisas que essa tese irradia, culmina nesse projeto aqui em BH, né, mas é um trabalho que a gente realiza desde 2017, lá em Ouro Preto. E tem uma questão que para mim é muito cara, e o César e a Clarice acompanharam um pouco isso em vários momentos, né, não só dos laboratórios, porque eu participei dos dois, mas o César me orientou, a Clarice participou tanto da qualificação quanto da banca, né, que é essa ideia do mapa afetivo, né, que é o ponto de partida para esse encontro serem os mapas, ser a pessoa que está ali, escolher o que chama a atenção no caminho que ela realizou da casa dela até aquele espaço. Nesse caso, da Olhares Periféricos, foi um centro cultural, o Centro Cultural Vila Marsola, um espaço público da prefeitura, mas nas experiências que eu trago na tese, escolas públicas de Ouro Preto, né, nesse caminhar cotidiano, a gente conseguir, a partir do mapa, a partir das conversas desses mapas, ter aí um encontro entre o ordinário e o extraordinário, a partir justamente dessa percepção do que a gente tem quando a gente faz imagens, quando a gente cria imagens, e esses mapas norteiam aí, de fato, todo o nosso percurso durante as oficinas, e os nossos traçados e trajetos dentro da cidade, dentro do território. Eu queria um pouco escutar, então, o César e a Clarice, a partir disso, dessa dimensão do mapa, dessa dimensão da cartografia, do que vocês conhecem do trabalho sobre isso, mas também podendo abrir aí para outros trabalhos que vocês conhecem, mas queria que a gente conversasse em torno dos mapas, assim, nesse momento. Agora pode começar, Clarice. Bom, talvez eu vou pedir para fazer um compartilhamento de tela aqui agora, Arthur. Excelente. Tá bom?
Gente, então, na verdade, a gente não preparou nada fechado assim para essa apresentação, mas a partir dessa provocação do Arthur, eu reuni algumas coisas, né, algumas inquietações para compartilhar com vocês, né? E aí eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu coloquei elas num PowerPoint para poder ficar mais fácil. E não sei se vocês estão vendo a minha tela. Agora chegou, Caio. Chegou? Sim. Bom, eu penso um pouco, eu não sou, né, uma arquiteta, não sou uma urbanista, não sou uma pessoa exatamente que pesquisa nesse campo, né, do conhecimento, mas eu quando vou pensar a cidade, um pouco do movimento que eu faço tem a ver com o movimento que eu faço quando eu vou pensar as imagens, sabe? Então eu queria compartilhar um pouco isso com você, né, vocês. Quando a gente fala que as imagens, né, elas não são apenas uma representação de um lugar, né, ou de uma situação, ou de uma, enfim, de uma cena, a gente, muitas vezes, a gente está demandando que essa imagem, ela seja também um lugar de experiência, né, que transcende, inclusive, a própria imagem. Não que a imagem não seja importante, mas a imagem, ela é parte de um processo maior, né, de coisas que às vezes não estão na imagem, mas que fizeram parte daquela experiência de fazer a imagem. Então eu acho que a cidade também, ela é um pouco isso, né? A cidade, para mim, ela não é um conjunto, né, de formas que deve ser pensado enquanto formas, né, apenas enquanto formas, mas ela é um lugar de experiência, né? E as imagens, elas fazem parte dessa experiência. Então, eu fico pensando muito nas inscrições, por exemplo, que os pichadores fazem no espaço urbano, né? Muitas vezes essas inscrições, elas são apagadas, né? Então essas imagens, elas deixam de existir enquanto formas, mas o gesto de quem pichou, de quem grafitou, ele não vai ser apagado, né? E ele se conecta com outros gestos de outras pessoas que picham e que grafitam e que vivem a cidade, né? Então eu acho interessante a gente pensar numa experiência como olhares periféricos, essa dimensão, né? Essa dimensão de uma imagem que ela está o tempo inteiro se fazendo e atravessada pela experiência, e de uma cidade que vai se fazendo também nesse mesmo processo, né? Não como duas coisas prontas, né? Não como imagens que são meras representações do espaço urbano, não como uma cidade que é meramente um conjunto de formas, né? Mas como movimentos, como experiências que vão se constituindo, né, nessa relação. Então, eu queria trazer um exemplo de uma experiência de uma professora que faz parte do Lapa, inclusive tem uma das professoras do Lapa que está aqui, que eu vi, que é a Luciana Matias. Mas essa experiência aqui é de uma outra professora que trabalha junto com a Luciana, e aí ela compartilhou uma experiência que ela fez com os alunos dela no entorno da escola onde ela atua, aqui no aglomerado da Serra. E aí ela disse o seguinte: quando eu comecei a me envolver com fotografia, eu comecei a ver tudo bonito. E quando eu comecei lá na escola, eu comecei com a ideia de desenho de paisagem, porque o lugar onde fica a escola é maravilhoso. Às vezes você entra em um beco e acha que não tem mais nada. Daí você entra em uma clareira e vê a cidade inteira. Eu levei os meninos para fazer desenho de paisagem na frente da escola. A primeira coisa que eles perguntaram foi: o que a gente vai desenhar? O que tem para eu olhar aqui? Daí eu resolvi fazer um trabalho com eles sobre a paisagem cotidiana. A rua da sua casa, a curva da janela. Depois eles falaram: nossa, aqui é bonito. Então, eu queria trazer um pouco, né, essa experiência da Gisele Rodrigues
porque eu acho que ela é uma experiência que tem muito a ver com esse ato de desenhar o seu percurso, né, com esse ato de olhar, né, e sobre a importância desse ato, né, como que esse olhar ele não está dado, né, mas como que ele pode ser construído a partir do momento em que práticas pedagógicas ou práticas audiovisuais, né, ou práticas com as imagens, elas são realizadas, né, com as crianças e com os jovens. Então, muitas vezes a gente vive num certo espaço e a gente não tem muita dimensão de que espaço é esse, né? E acaba que o ato de fotografar, o ato de olhar, o ato de desenhar esse mapa, de desenhar esse trajeto, faz com que, de alguma forma, a gente perceba, né, esse espaço. E perceba numa dimensão que ela não é só da ordem da representação, mas ela tem uma dimensão tátil nisso, no sentido de que eu me sinto parte desse território, né? Eu posso tocar esse território, eu percebo ele com todos os meus sentidos de uma outra maneira, né? Então, muitas das imagens, inclusive, que estão aqui no Olhares Periféricos, né, elas não são imagens que apenas representam, né, os espaços onde essas crianças, esses jovens vivem, mas elas têm uma dimensão tátil, no sentido de que elas mostram corpos em contato com esse espaço, sabe? Então, isso, para mim, é muito importante numa experiência de imagens e cidade, de imagens e educação, de cinema e educação, né? Essa possibilidade que as pessoas envolvidas nesses processos, elas possam, né, estabelecer uma relação tátil com o espaço onde elas vivem. Então, vou interromper aqui um pouco esse PowerPoint, porque era mais para realmente trazer essas duas imagens, né? A imagem desse bicho que é apagado, mas que não se apaga porque está no corpo, né? Porque é uma memória que passa a fazer parte tanto de uma experiência individual quanto coletiva, quanto também essa experiência da Gisele Rodrigues, né, com os alunos dela aqui no aglomerado da Serra, porque eu acho que a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre atos, né, de percepção do espaço e de possibilidade de contato, né, com o lugar onde a gente vive, onde a gente está inserido. Passar a bola para o César aqui. Não, massa, eu acho que eu iria muito nessa linha aí que a Clarice colocou. Estava pensando como, né, nessa relação cinema e cidade, imagens e cidade, pensando no cinema especificamente, né? O cinema, ele nessa relação com a percepção, ele só existe enquanto cinema porque a gente abre mão de certos modos de perceber, né? Quando eu vou no cinema para eu curtir o filme que eu estou vendo, eu preciso abrir mão do tato, eu preciso abrir mão do cheiro, eu preciso abrir mão dos movimentos da cabeça para todos os lados. Ou seja, o cinema ele se funda numa certa redução para intensificar outras, né? Ele faz algo diminui para que outras se intensifiquem. E as cidades, né? A maior parte de nós vive em grandes cidades, assim, elas são muito demandantes dos sentidos, né? E por vezes excessivamente. Nós não paramos de inventar meios de alguma forma, reduzir a quantidade de signos que chegam
quando a gente está na cidade. Então, a gente usa o headphone, a gente fica jogando alguma coisa no celular, a gente leva um livro, a gente cria estratégias, né, para não deixar chegar tudo o tempo todo, porque seria, né, enlouquecedor, muito difícil e tal. Só que me parece assim, que isso talvez o século XX tenha sido marcado por isso, e, ultimamente, inclusive com essas tecnologias que a gente está aqui utilizando, essa ideia da redução da percepção e dos sentidos, ela também configura uma descorporificação. Ela também configura uma esquiva do corpo, e do corpo no sentido amplo, né? Perceptivo, cerebral, intelectual, olfativo, etc. Uma esquiva do corpo em relação a essa quantidade de sentidos. Eu acho que a gente está num momento, e é claro que isso é parte do século XX, mas é claro, no caso brasileiro, isso nos últimos anos se intensifica muito, né? No mundo todo, talvez, né? Por conta também, novamente, dessa experiência pandêmica, que transformou isso que a gente está vivendo aqui em algo comum, algo ordinário, né? Com frequência estamos assim, dando aula, fazendo terapia, etc., encontrando os amigos assim, né? Nessa exigência de descorporificação. E também, claro, e aí, né, pelo nível de intensificação das tensões que as próprias cidades apresentam, né? Estar na cidade com frequência, claro que isso se modula de forma muito forte entre estar na zona sul do Rio de Janeiro ou estar na Baixada Fluminense, né? Mas os modos... Mas as cidades intensificaram, vem intensificando, é uma marca brasileira, mas essas tensões, essas dificuldades mesmo. Eu diria, cara, que, concordando com a Clarice, né, que esses trabalhos, quando a gente pensa esse cinema-cidade, cinema-imagem, cidade-imagens, ela diz respeito a um modo específico de se experimentar, de se pensar e de se inventar modos de experimentação com essa quantidade de signos. Eu estou chamando de signo aqui, é o seguinte, é a placa que diz onde que eu devo virar, sabe? Vocês ouviram uma moto que passou aqui perto, fazendo estrondo. Isso são signos, né? Mas é também o meu amigo que eu encontro, é também a pichação, é também esses signos, essas imagens, essas presenças na cidade, que, de alguma maneira, a gente vai mapeando, e aí os mapas chegam, né? A gente vai mapeando para que seja possível estar na cidade, ser atravessado por determinados signos, né? Ser atravessados por sonoridades, palavras, sensações, cheiros, etc., mas de modo que seja suportável. O que me parece que é urgente, e é isso, como eu dizia, se intensifica nos últimos anos, porque essa esquiva da corporeidade, do corporal, e do corporal nesse sentido amplo, ele se torna praticamente uma epidemia. Acho que a gente vive uma certa epidemia da esquiva da presença do corpo. E a gente vai... Os nossos laboratórios, de alguma maneira, eles funcionam como academias, e não academia no sentido da universidade, mas academia no sentido da malhação, né? São espaços de malhação da sociabilidade e do intelecto. Porque a gente está a gente se depara com cidades, com espaços, vidas, onde essa nossa demanda de que meu corpo esteja presente
e que ele possa receber afetações e devolver afetações, né? Talvez essas afetações elas tenham ficado tão, às vezes, difíceis, às vezes custosas, às vezes com certos tipos de temporalidade que o mundo contemporâneo não aceita, né? A temporalidade do... A gente está vivendo também uma monotemporalidade, né? Essa ideia de que você pode ser o diretor de um hospital com 500 leitos ou uma criança de 12 anos e os dois se dizem tão ocupados quanto, né? Ou seja, vivemos uma monotemporalidade, né? Então, assim, a ideia de um laboratório, ou a ideia desses trabalhos, né, que investem num tipo de percepção atravessado pelo campo das artes, ou seja, atravessado por uma pergunta sobre como se relacionar com o campo social sensivelmente, né? Acho que é isso que a conexão do Cidade Cinema, Cidade Imagens faz, né? Como se relacionar com esse campo social a partir de nossa sensibilidade. Ou seja, como colocar nossa sensibilidade, nosso corpo, para jogo, né? Para jogo, né? Como fazer, então, essa malhação da sociabilidade, da sensibilidade e do intelecto. Porque, sem isso, né, a gente sabe que o padecimento não é só individual, ele é da própria cidade, né? É a própria cidade que padece, é o próprio país, é o próprio mundo que padece, uma vez que nossas sensibilidades, nossos corpos individuais não estão colocados para jogo. Então, eu diria que esses mapas, de alguma maneira, eles, como disse Clarice, eles não são a representação daquilo por onde passei ou por onde vou passar. Não, ele é a materialização dos modos possíveis de constituir, de habitar essa alteridade, de habitar esse outro, né, que constitui a cidade, né? A cidade é isso, estar na cidade é estar aberto para uma experiência de outramento, não é isso? E os mapas, de alguma maneira, são esses apontamentos, em que o mapa constitui um solo, aqui eu ando, né? Mas é um ando onde, no próprio solo, pode haver um deslocamento, uma dissolização, né? Então, o mapa é meio esse paradoxo entre aquilo que faz solo e aquilo que, né, não está tão solidificado. Lugar onde me reconheço, mas que, ao mesmo tempo, me autorizo ser outro, ser diferente de mim mesmo. Essa é a experiência de outramento. E por isso que as cidades têm muito a ganhar quando a gente pensa esse cruzamento entre o que é cidade e o que é aposta na experiência sensível, na experiência de corpo, né? Acho que é por aí um pouco. O Arthur e César, eu queria só fazer um comentário, né, em relação a isso que o César fala, né, sobre essa descorporificação, a esquiva do corpo. Eu fico pensando muito em como os povos indígenas, né, de um modo geral, eles lidam, né, eles educam, ou, enfim, educam, né, os corpos dos seus filhos, ou das crianças, dos jovens, porque eles, de algum modo, acreditam que se as crianças elas brincam na floresta, se elas brincam no território, elas não apenas reconhecem aquele território, mas elas se sentem parte desse território, né? Elas percebem que aquele território é delas e que elas são parte desse território, né? E então, até recentemente eu estava trabalhando com uma turma de estudantes indígenas
no semestre passado, numa disciplina que eu ministrei no curso de formação intercultural para educadores indígenas, e eu perguntei para a turma onde que eles enxergam imagem no território onde eles vivem. E muitas pessoas me responderam que enxergavam imagens na floresta ou enxergavam imagens no mar, aquelas pessoas que viviam, né, na beira da praia. E quando eles iam explicar esses lugares em que eles enxergavam imagem, eles falavam que eram lugares em que eles brincavam desde a infância. Então, eles enxergavam imagens porque eram imagens muito antigas, eram imagens que, não imagens recentes, mas eram imagens que eles acessavam brincando no território e que foram construídas ali, né, de uma maneira muito orgânica, desde os primeiros momentos. Então, eu fico pensando muito nessas propostas, né, de criação, né, César, assim, de relacionamento com esse campo social por meio da arte, se a gente não tem como, né, usar o cinema, usar a câmera, usar a fotografia, enfim, como formas, né, de produzir essas imagens, que sejam imagens que façam com que essas pessoas elas se lembrem, né, que elas pertencem a um certo território, a um certo espaço, e que esse território também pertence a elas. Porque uma das coisas mais complicadas hoje é exatamente o nível de destruição, né, ambiental que a gente chegou, e em como que isso passa a não dizer respeito mais às pessoas que vivem no próprio lugar que está sendo destruído, né, no próprio espaço. Então, eu acho que essa retomada desse vínculo com esse espaço, né, diante da crise ambiental que a gente vive, ela é essencial. O Eduardo levantou a mão, já vou passar, mas antes eu queria só comentar duas coisas, assim. Primeiro, evidenciar uma coisa que eu me toquei ontem, quando eu estava preparando para essa conversa, né, que chama Imagens e Cidades. O livro do Lapa, organizado pela Clarice, chama Aprender com Imagens. E um dos últimos livros que o César publicou junto com a Aline em Portugal chama Fazer Imagens, Fazer Cinema, Fazer Cidade. E aí eu acho que tem uma conexão aí, sem querer querendo, porque eu já conhecia o material, essa junção se deu a partir disso. E a partir dessa conversa do MAP e tal, eu queria também evidenciar uma coisa, que quando a gente chama esse projeto, nesse desdobramento do Olhares Impossíveis, de olhares periféricos, óbvio que a gente está lidando, porque é um projeto que ambiciona fazer esses livros em vários territórios periféricos de Belo Horizonte, mas também é um olhar periférico a si mesmo, também é um olhar periférico do que se inventa com esses mapas, do que se cria nessa relação com as imagens, que é isso que a gente está comentando aqui. Eu queria só acentuar isso para ficar bem explícito, que é algo que eu tenho pensado, não escrevi isso ainda necessariamente no âmbito desse projeto, mas que é algo que tem me motivado a pensar, né, como que esse olhar é periférico também a si mesmo, né. Mas vou passar a palavra para o Eduardo, que levantou a mão. Bom dia, gente. Primeiro agradecer, porque, caramba, eu tô aprendendo pra caramba já nesses poucos 50 minutos assim, de conversa. Eu sou mestrando aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu sou mestrando aqui do PGCom aqui da UFOP. Eu estudo, né, eu pesquiso escola de samba, pesquiso a Mangueira mais precisamente. E recentemente, assim, pegando um pouco do que a Clarice falou, principalmente da questão das pessoas, dos povos indígenas com que ela trabalhou recentemente, eu fiquei pensando muito nessa segunda temporada da série Cidade Invisível, assim, e eu peço perdão se rolar algum spoiler, mas eu fico pensando muito numa personagem que é conduzida como uma vilã durante toda a temporada, mas que também, ao chegar dentro da comunidade para dar seguimento ao plano vilanesco, ela se reconhece
dentro dessa comunidade indígena, e ela começa a lembrar de como ela brincava com o próprio irmão, e ela vai se recordando dessa infância. Ela vai reconstruindo a partir das memórias, né, da lembrança, ela vai reconstruindo a identidade dela, enquanto uma pessoa indígena, assim. E aí eu também acabei fazendo uma conexão com uma das coisas que eu trabalhei na minha monografia, que é essa relação do indivíduo com o espaço, assim, e como que o indivíduo... É até um texto do Marcelo Pereira Matos, de 2005, que ele vai falar muito sobre escola de samba e lugar, identidade, imagem urbana, e ele vai falar sobre como a geografia social, ela lida com essas discussões que vão rodeando espaço, que vão fazendo com que não só quem está dentro das escolas de samba, mas os espectadores, ou então as pessoas que assistem através da televisão, por meio da TV, elas se identificam com essa construção estética que é feita, assim, e elas vão construindo esse sentimento de pertencimento, de lugar, de identidade, e isso foi me fazendo refletir muito sobre até o meu projeto e a minha pesquisa mesmo, assim, e aí partindo de um lugar muito individual meu, mas qual que é a minha relação com essas discussões que são feitas racialmente, que são feitas sobre o meio ambiente e a destruição ambiental. Eu acho que mais do que crise ambiental, é destruição ambiental, a palavra, sim, o termo, porque vai trazendo essas nuances, assim. E isso me fez conectar com mais uma coisinha, e já vou finalizar, que é o livro do Luiz Antônio Simas, que é o Corpo Encantado das Cidades, assim, e que ele vai trabalhar justamente essa questão de estar nas ruas e perceber as ruas, e perceber a cidade através do sensorial, através da imagem, através dos cheiros, através dos tatos, e essa discussão me fez pensar muito nisso, e refletir também sobre quem são essas pessoas que sentem isso, quem são essas pessoas que se sentem pertencentes, e principalmente trabalhando a questão da representação periférica dentro dos enredos, eu me peguei pensando muito nisso, assim, com essa discussão toda, e aí eu só queria deixar essa contribuiçãozinha, e agradecer novamente. Obrigado, Eduardo. Alcidésio, não sei se é assim que pronuncia, também está com a mão levantada. Sim. Bom dia, gente. Obrigado por esse espaço também. Sou doutorando em educação aqui na UFPB, da Paraíba. E vocês falaram sobre pichação. Eu lembrei de 2013, porque eu era do movimento estudantil na época, e tem uma avenida aqui em Recife que é bem grande, que normalmente é utilizada nos protestos, nas manifestações. E enquanto as pessoas passavam, né, por essa avenida, havia, né, o movimento da pichação. Eu lembro que nós conversávamos com alguns estudantes do ensino médio e da universidade, e eles falavam que eram, depois que viram as pichações, que foram impulsionados a participar das manifestações, a também se rebelar contra o Estado, né? Fiquei pensando nessa pedagogia da imagem que tem no picho, né? E esse gesto que Clarice comentou, que não pode ser apagado, e esse gesto revolucionário que está no picho e que também alcança essas subjetividades e produzem essas subjetividades. E fazendo um link com o cinema, em 2014 tivemos a Ocupa Estelita aqui em Recife, né, que é uma ocupação ali daquele cais que foi, hoje em dia, foi alvo, né, de especulação imobiliária, hoje foi ocupado pelo capitalismo urbano aqui de Recife, e as problemáticas da cidade são muito presentes nos filmes pernambucanos, né, muito presentes, né. Aí fico pensando assim, de que forma, né, esse filme pernambucanos, eles traduzem esses afetos revolucionários, ou eles traduzem, ou eles também produzem, né, esse processo, né, nas consciências ou nos corpos dessas pessoas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse duplo da imagem, que tanto produz como traduz também esses afetos, esse devir revolucionário. Obrigado, gente. César, Clarice, quem quer comentar? César.
Eu acho, Alcides, que é isso mesmo. Você deu uma definição do que é imagem, né? Ela é produção e ela é tradução, representação. Ela está sempre nessa linha entre essas duas coisas. O que talvez se intensifique, né? 2014 deu o exemplo do Estelita, mas eu acho que muitos de nós, inclusive esse projeto do Arthur, dessa galera, aposta e tem uma intensificação, né, é de que a imagem ocupa um lugar em que a pergunta que a gente vai fazendo, que a gente vai acompanhando esse processo, né, é o que as imagens fazem com quem faz imagens. Né? O que a imagem faz com quem faz? É isso que está em jogo, assim, de certa maneira. Não há nenhuma garantia de que fazer imagens amplifica mundos, né? Não há nenhuma garantia de que fazer imagens é necessariamente um modo de fazer novas conexões, de estar aberto à alteridade, de colocar em suspensão meus modos de percepção, né, colocar em suspensão minhas certezas, ou que não é a garantia disso. Por isso que eu diria, né, o Corpus Estelita talvez seja um exemplo, mas né, em muitos dos trabalhos com comunidades indígenas, quilombolas, escolas, clínicas, etc., a imagem não vem sozinha, né? Ela não chega, faça uma imagem, não é por aí, né? A imagem ela aparece como um desses elementos que fazem parte de uma multiplicidade, de uma multiplicidade de outros gestos, né? A imagem ela pode ser entendida como um gesto, né, de aproximação de pessoas, eventos, acontecimentos, etc. Mas ela, nesses casos, quando a gente está interessado nos modos como a imagem faz algo com quem faz, esse gesto ele também é montável, é um gesto montável. Montável com o quê? Montável com falas, porque, de repente, a gente vê essas imagens e conversa sobre elas, essas imagens fazem parte de um mapa, elas se desdobram no livro, o livro é discutido num encontro com a Clarice, etc., etc. Né? Ou seja, é como se essas imagens elas dessem a ver, mas também fossem formas de habitá-las. Né? Isso aqui que a gente está fazendo é um modo de habitar essas imagens e de fazer com que essas imagens elas continuem produzindo. A ideia de que a imagem ela produz é também uma ideia de que essa produção se estende no tempo. Ela não é estanque. O contrário disso é o clichê. O clichê é a imagem que não se estende no tempo e que para de produzir, ou que nunca produziu. Né? O que a gente está falando é isso, são essas imagens, e essas que nos interessam, e por isso que é difícil falar delas, porque elas não têm, na sua materialidade, no seu recorte, nenhuma significação estabelecida, estanque. É como se elas fossem potências de significação. Né? Então, o livro é incrível, tem muitas imagens, é muito bonito, realmente. Mas, você vê, eu posso fazer uma análise dessa imagem, né? Mas, para eu ser mais fiel ao modo como ela participa disso tudo, né? Da vida dessas pessoas, desse projeto, dos modos como o retorno dessa imagem ao território afeta o próprio território, olha a quantidade de
elementos, né, elementos de muitas naturezas que a gente vai precisar considerar. Então, acho que é isso mesmo, né? Ao mesmo tempo está ali, ela marca, um dos modos dela acontecer como disse Clarice, né? Reconhecimento de um pertencimento, né? Esse território, eu crio nesse território. E se eu crio nesse território, ele me pertence. Né? Não é o fato de estar no território, percebam, um território só se constitui como locus de vida se há criação. Criação de imagem ou de vida, óbvio, né? Do que eu escutei aqui, né, que vocês falaram, Eduardo e Alcidésio, acho que o Eduardo trouxe a questão do samba, né, e o Alcidésio o cinema, né, e eu fico pensando que no cinema hoje, e também na música, existem cidades em disputa, né, eu acho que isso é muito característico assim do cinema contemporâneo, inclusive, né? Se a gente for pegar o cinema do Adirley Queiroz, o cinema de Recife, né? O cinema feito em Contagem aqui em Minas, né? É toda uma outra perspectiva de cidade, né? Que está em disputa com uma perspectiva majoritária, né, e talvez muito centrada, né, nos grandes centros urbanos, no capital, enfim. Então, e acho que na música também, né, na música também isso é muito forte hoje, assim, né, essa disputa que é musical, né? No caso do cinema, ela é imagética, é cinematográfica, mas ela é de um espaço, né? Da maneira como esse espaço é transformado em imagem. Então, assim, eu assisti o filme do Adirley Queiroz, o Mato em Chamas, recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, é um filme que ele, né, o Adirley sempre trabalhou com isso, né, com outras perspectivas sobre Brasília, que colocam em xeque o planejamento, que colocam em xeque, né, todo um pensamento moderno, que é político e que é espacial, né, de como o espaço vai ser organizado. E agora, nesse último filme, eu fiquei muito impressionada, assim, né, na maneira como ele consegue interpelar e colocar em xeque, né, esse espaço do poder, né, esse espaço de Brasília. E eu acho que o cinema de Contagem faz esse movimento também, o cinema de Recife também faz esse movimento, né, e o samba também faz esse movimento, né, nas cidades. E acho que é um movimento que tem a ver com esse movimento dessas iniciativas de cinema e educação, de imagem e cidade, porque elas também colocam em xeque, né, um certo tipo, uma certa imagem da cidade, né? O Arthur trabalha também com a ideia do cartão postal, né? No Olhares Invisíveis, desde o Olhares Invisíveis e agora também no Olhares Periféricos, né? São outros olhares que são construídos que interpelam esses cartões postais, que interpelam esses monumentos, né? E que fazem com que toda uma outra experiência de existência no espaço, ela seja visível, né? Ela possa se tornar visível e possa se tornar, inclusive, interpelar, né? Essa imagem anterior, né? Essa imagem moderna, planejada, do capital, etc. Então, acho que eu vejo conexões, sabe? Entre
essas iniciativas de cinema e educação, e esse cinema contemporâneo, e a música, né? Eu acho que em lugares diferentes, o que está em jogo são contranarrativas, são contra-imagens, né? No sentido... ou contra-arquivos, inclusive, né? Outro dia eu estava numa mesa num encontro com uma professora da UNB que pesquisa os arquivos de Brasília, as imagens de Brasília. E o trabalho dela é Maria Fernanda, que ela se chama, esqueci o sobrenome dela agora, mas o trabalho dela é exatamente pegar esses arquivos, e ela pega, inclusive, as plantas, né, da construção da cidade, as fotografias das obras, enfim, todo tipo de documentação, e constrói uma outra história a partir dessas imagens, né? Uma contranarrativa, enfim, uma outra maneira, né, de olhar para aquele mesmo material que dá a ver, por exemplo, a perspectiva dos vencidos, né? Como Walter Benjamin vai dizer. Então, eu acho que todos esses trabalhos, né, eles se conectam eles são diferentes, né, estão em lugares diferentes, mas existe hoje, né, muitos movimentos que se conectam, né, em prol dessas outras formas, né, de estar presente no espaço, da visibilidade dessas outras formas, enfim, das possibilidades de comunicação dessas outras formas e de interpelação, né? Antes de passar para o Cláudio, que levantou a mão, eu queria só comentar brevemente, assim, é isso que a gente está falando aqui, né, de como que a gente discutiu isso um pouco até no dia lá da minha defesa, que é essa ideia de que as relações, elas também formam um arquivo, né, elas deformam esse arquivo, e como que a partir disso, eu acho que esse conjunto de trabalhos, esse conjunto de materiais que a gente também está trazendo aqui, de alguma forma eles têm uma bússola ética que está apontando para o mesmo lugar, né? Um lugar que é da criação, um lugar... O Divino, por exemplo, fala de desmanchar o cinema, né? Acho que tem a ver com essa bússola ética de apostar, não perder tempo. Me lembro como a gente conversa tanto, né, sobre, dentro dos grupos do Cumã, mas também falamos isso quando fizemos grupo no Lapa, né? Que é essa ideia de um corpo preparado para o despreparo, que eu acho que também é isso que a gente está fazendo aqui um pouco, né, que é movimentar uma conversa que não tem um roteiro pré-definido. Achei muito importante pensar principalmente isso, né, que as relações, elas não só formam a cidade, nos formam, mas elas também formam um arquivo. Cláudio levantou, depois Milene. Bom dia aí para todos, todas, todes, né? Agradecer aí o Arthur, a Clarice, o César pela promoção da atividade, né? Assim, foi uma conversa muito gostosa, muito instigante, né? E eu queria colocar uma questão, mas relativa à questão das cartografias afetivas, em função um pouco do que eu estou vivendo lá no Barreiro, com o projeto de extensão que a gente está começando agora a aproximar dos jovens, do projeto Escola em Duas Rodas, né? Bicicleta, mobilidade, direito à cidade e educação, né? Correndo loucamente atrás das bicicletas, a loucura, né? É difícil conseguir essas bicicletas, nós vamos pedir bicicleta emprestada para os meninos, mas vamos fazer. E aí, nesse primeiro momento, a gente também está tentando aproximar dos jovens para entender um pouco as relações deles com os espaços, né? E aí, a minha pergunta, ela vai no sentido de, para usar uma expressão do mundo do cinema, que eu não sou especialista, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né, do making-off das cartografias afetivas, né? Como é que vocês fizeram? Como é que foi a realização disso? A aproximação, do ponto de vista didático mesmo, metodologicamente, como é que foi esse processo de feitura? Além disso, que referenciais vocês usaram? Como é que vocês construíram esse making-off desse processo da cartografia afetiva? E uma outra questão também, atrelada a essa,
qual o tratamento, eu vou usar essa palavra porque eu não tenho outra melhor, tá, gente? Mas qual o tratamento posterior, né, dessas cartografias, uma vez que elas coletivamente passaram a ser realizadas, né? Ou seja, em função da realização da cartografia e das suas repercussões, né? Qual o segmento que vocês deram a partir da construção da cartografia e das suas repercussões imediatas? Então, porque eu fiquei muito curioso e interessado, porque eu acho que a gente está começando a fazer um movimento nesse sentido, e aí toda e qualquer dica para a gente assim, é super bem-vinda. É isso, muito obrigado. Vou responder o Cláudio. Cláudio, se você baixar lá o nosso livro, a gente deixa explícito como a gente faz mesmo o dispositivo, né? Então, resumidamente, o enunciado seria: escolha um caminho que você sempre faz, desenhe uma folha, o ponto de partida e o ponto de chegada, crie um mapa identificando tudo que te chama a atenção de um ponto a outro, escolha um lugar ou situação para fotografar. Esse é o seu cartão postal. A partir disso, a gente faz, o primeiro contato, às vezes até antes mesmo, a gente tem pensado, eu aprendi isso lá no Cuman, que quando a gente começa esses trabalhos, é muito legal a gente já chegar desviando e causando um estranhamento. Então, eu sempre tento fugir daquelas apresentações: eu sou tal pessoa, eu faço tal coisa, eu estudo em tal série, eu gosto... Então, a gente sempre faz uma rodada muito simples, do tipo: meu nome é Arthur e a bebida que eu mais gosto é água com gás. E as pessoas vão falando disso, e aí a gente entrega uma folha e provoca nesse lugar. Enquanto as pessoas estão fazendo, a gente vai fazendo essa expansão dessa ideia do que é um mapa, né? O que te chama atenção não é necessariamente só o que você vê, alguém que você encontra, um cheiro que você sente. Qual que é a diferença de fazer esse caminho de manhã, de tarde ou de noite? Qual que é a diferença de fazer esse caminho? Então, a gente vai tendo uma conversa, e nessa roda, dessa criação, nesse compartilhar da canetinha, desse material que está disposto ali, esse mapa vai deixando automaticamente de ser individual e vai se tornando um mapa coletivo. Porque você passa um material para outra pessoa, você conversa, você percebe onde essas pessoas estão se encontrando, e aí, a partir disso, a gente vai gerar um percorrido mesmo, a gente vai gerar um trajeto para ser feito por esse grupo. No aglomerado da Serra, nesse caso específico, como o Centro Cultural, enfim, o aglomerado da Serra é gigantesco, são 8 vilas dentro dele. A gente estava no Centro Cultural que tem, enfim, está distante de vários pontos, então a gente tinha uma van, a gente tinha um carro, então também a gente percorria tanto a pé, mas quanto de carro por esses pontos, mas são esses mapas iniciais que definem o caminho que a gente vai fazer, sabe? São esses mapas, e aí tem várias formas de você trabalhar. Quando você está num processo que é continuado, você pode pedir de uma semana para outra, para essas fotos virem. Já fizemos em outras ocasiões, em projetos em Ouro Preto, de fato juntar todo mundo e tentar encaixar esses mapas até criar um outro mapa que dê conta de fazer um recorte desse território, sabe? Tem um outro dispositivo, não sei bem se é um dispositivo, mas assim, que a gente utiliza, que é quando a gente sai dessa cartografia territorial e passa para o sonho, sabe? Então, a gente cria 4 camadas: um sonho para a cidade, um sonho para o bairro, um sonho para aquele espaço que a gente está, tipo a escola, e sonhos para si mesmo, que vão vindo nesse post-it, e a gente vai vendo que esses sonhos se misturam. Então, assim, te dizer uma forma exata de trabalhar com os mapas, eu não vou saber, assim, mas eu posso te apontar esses caminhos a partir, enfim, de como a gente tem feito, e que tá organizado nesse livro, nessa publicação, e você vai encontrar muito material no site da Olhares Periféricos, mas também está organizado em outros lugares, né? Na minha tese, em outros textos, e não saberia te dizer referências explícitas assim agora, mas o Deleuze tem um texto sobre mapas e trajetos, por exemplo. O Michel de Certeau tem toda uma perspectiva sobre o espaço. Não saberia te dizer exatamente referências agora, assim.
mas tenho apostado que funciona muito essa dimensão do mapa, sabe? Da cartografia afetiva, que às vezes é isso. Em Ouro Preto, por exemplo, a gente fez muitas vezes e a gente conseguiu acompanhar durante 5 anos pessoas que fizeram mapas várias vezes, do mesmo trajeto. Então, às vezes, você recebe um mapa que é totalmente organizado mesmo, que vai vindo ponto a ponto, mas às vezes já chegou o mapa que é um desenho só de um lugar, a pessoa resolveu recortar. Então, também permitir desfazer o que é um mapa, sabe? Desfazer o que é um cartão postal. Brincar com essas palavras que a gente, e com esses conceitos e com essas noções que a gente tem enrijecidas, né? Mas também deixar isso ser feito da forma que aquele sujeito ali quer fazer, sabe? Então não tem jeito, não tem. Eu gosto muito de repetir isso, e isso vem da pedagogia dos dispositivos, né? Eu repito incessantemente nesses trabalhos para as pessoas que estão com a gente, não tem como errar. Não tem como errar, porque é isso, é você aceitar o que o outro pode te dar naquele processo. E nesse sentido não tem como errar. Se a pessoa fizer um traço do mapa dela e não escrever nada, não está errado. E às vezes nunca aconteceu, mas se ela entregar uma folha branca também, não fizer nada nesse mapa, será que ela deixou de fazer um mapa? Até porque a errância é legítima, né? Você dá um outro estatuto para a errância nesse caso. Né? Legal. Milene tinha levantado a mão. Pronto. Bom dia a todas as pessoas queridas aqui escutando vocês. Vocês me escutam? Pronto. Sou atravessada por muitos fluxos, assim, das experiências, né? Arthur dizendo agora dessas cartografias, lembrei desse território que eu e Cláudio ocupamos num tempo muito anterior ao momento presente das cartografias de sentidos com as escolas públicas de Belo Horizonte, né? E, enfim, quando Caia Clarice falou da dimensão do picho, né? Eu fiquei muito lembrando também da pesquisa que a gente desenvolveu, pensando a dimensão de diálogo público, né, no centro da cidade, assim, como que essas inscrições vão criando esse espaço de pertença no território, no caso era do centro de Belo Horizonte, mas nos territórios urbanos, né, se a gente pensar no filme Essa Terra é Nossa, né, quando o Israel Machacali escreve, né, naquela porteira, essa terra é nossa, em Ticumum, né, nossa, eu até arrepiei aqui agora, gente, real, assim, porque é muito essa dimensão de fazer a presença do corpo, né, retomando o que César estava conversando com a gente sobre essa dimensão da descorporificação no espaço, né. E aí eu queria fomentar aqui uma palavra que ainda não apareceu e eu fiquei sem saber porque ela não apareceu, mas Clarice até chegou a dizer da dimensão de disputa, né? Mas quando a gente pensa em mapa, a gente está pensando originariamente a produção de conhecimento sobre o espaço, e algo que não era, né, até um tempo atrás, possível de imaginar que nós, corpos que não estão no centro do poder, poderíamos fazer. E aí eu fiquei pensando, assim, para querer ouvir vocês mais, assim, sobre como que essas temporalidades dos corpos periféricos, e aí eu estou dizendo periférico para a gente trazer tudo que está nessa dimensão de periférico, né, do que não está nesse lugar do poder hegemônico, né, também habitam os territórios políticos a partir dessa escuta, né, a partir desse aceite, né, como o Arthur disse, dos mapas, e como que isso transforma a experiência de vida, né, de vida pública, né, pronto, agora eu pertenço a esse lugar, agora eu crio aqui também. Eu queria ouvir vocês um pouco mais nessa dimensão do político, né, porque para a gente transformar e frear, né, essa crise climática, esse desastre, talvez a gente também tenha que lembrar dessa força. Né? Obrigada, gente. Clarice César.
Tem mais uma pergunta, de repente, não? Perfeito, Otávio. Olá, bom dia, gente. Meu nome é Otávio, eu sou mestrando aqui no Sul do Sul, na Universidade Federal de Pelotas. E essa relação, assim, entre a visão do cinema e as possibilidades de leitura da cidade sobre o cinema, a partir do cinema, sempre foi, assim, foi o que me motivou a concluir o curso de arquitetura e urbanismo. E aí, a fala da Clarice sobre a gente produzir imagens que ajudem a nos perceber como pertencentes ao território, deu força, assim, para algumas inseguranças que eu estou com o projeto de pesquisa que eu estou propondo aqui. Eu proponho, na verdade, a partir de um método cartográfico, assim, de caminhar pelo território e de colocar o olhar sobre um território que é ali de entorno do campus universitário e que também é uma área de limite entre o ambiente construído e o ambiente natural aqui na cidade, que é onde o tecido urbano se encontra com o canal que faz o limite sul da cidade. E, na verdade, interessante a Milene falar logo antes de mim, falar da questão da temporalidade, porque eu queria trazer a palavra de um autor aqui, que até eu posso botar o link aqui de um artigo dele, que é o Milton Santos, que ele faz o elogio da lentidão. Mas, na verdade, o que eu queria trazer dele é um pouco para dar coro para o que o César estava falando sobre a questão das imagens que nos impactam na vida urbana o tempo todo. E aí eu separei aqui os conceitos que ele traz de tecnosfera e psicosfera. Que a tecnosfera é o resultado da crescente artificialização do meio ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por uma esfera técnica na cidade e no campo. E a psicosfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com o universo. Eu encontrei o Milton Santos na mesma época que eu estava, na verdade, me aproximando de programas de meios e processos audiovisuais, porque ali por 2019 eu estava problematizando essa imersão que a gente está fazendo no digital a partir de um olhar de quem se formou urbanista. E aí a pandemia aconteceu e eu tive que dar 50 passos para trás para conseguir perceber e me posicionar nessa discussão. E aí o outro autor que eu queria trazer, só para concluir a minha fala, e na verdade para dizer assim, a mesma coisa que o Milton Santos está dizendo de uma forma um pouco mais poética, uma citação que eu coloquei no meu projeto de pesquisa do primeiro volume da Fundação do Isaac Asimov, que, abre aspas, ele não podia ver o solo, estava perdido em meio às crescentes complexidades de estruturas feitas pelo homem. Aí era esses dois autores que eu queria trazer, assim, para de repente colocar esse olhar vindo da arquitetura e urbanismo, que a Clarice comentou que não vinha diretamente dessa área, e aí eu vou colocar aqui na caixa de diálogo o link desse artigo do Milton Santos sobre a lentidão, que quando a Milene trouxe a questão da temporalidade, eu achei que seria pertinente também. Era isso, obrigado. Eu vou pegar as duas coisas meio de esbarrão, assim, tá?
Primeiro, eu acho que o primeiro esbarrão é o seguinte: a ideia de periferia, ela precisa ser encarnada. Ela não existe fora de uma encarnação. Isso eu quero dizer o seguinte: não, é difícil pensar politicamente ou em processos políticos à periferia. Eu acho que isso pode ser uma violência, certo? Então, o projeto que a gente está em mãos, ele é muito específico. Ele é uma encarnação de um modo de estar na periferia, né? Que é também um modo de se relacionar com o poder, de estar numa cidade específica, com uma história específica. Ou seja, a criação se faz nas histórias, signos, corpos encarnados naquele espaço, né? Esse é o primeiro esbarrão, né? Pensar que é sempre um problema de montagem. A gente está no cinema, é sempre um problema de montagem, né? Não é uma imagem fixa. O outro esbarrão é o seguinte: essa divisão da esfera técnica e da esfera psíquica, ela é muito difícil hoje, Otávio, né? Muito difícil. Como é que vai falar de natureza e técnica de uma maneira desmembrada, entende? O problema, novamente, é que o que se materializa a partir dessa mistura, né? E o que se materializa a partir do social e do técnico, ela possibilita modos de vida mais amplos e complexos, né? Eu me perguntaria por aí, entende? Porque, bom, como é que... Não sei, acho absolutamente impossível pensar qualquer dimensão psíquica ou social, né, separado disso que esconde o solo, como nessa passagem que você trouxe, né? Aquilo que esconde o solo somos nós mesmos, né? Aquilo que esconde até porque esse solo já é escondido, já não tem nada de natural nele, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente deseja que essa encarnação daquilo que seja periferia possa existir, possa continuar encarnado, possa continuar montando, não é isso? Então, essas esferas, elas podem ser pensadas, seja a periferia, seja essa natureza naturante, porque ela é em transformação também, porque a técnica ela pode ser tecnificante, idealmente, né? É claro que estamos num mundo em que toda tecnificação, toda transformação da própria técnica, ela é centralizada pela propriedade privada, né? É isso que estanca, né, a dimensão conectiva, inventiva, né, transformadora dessa técnica, né? Mas esse solo, né, que você trouxe, a gente pode pensar em meios, né, de pensar a dimensão política dele, e eu acho que esse meio passa novamente pelas apostas que estão no Olhares Periféricos, né? Que quanto que certos encontros produtivos, criativos, engajam simultaneamente com o território, mas, ao engajar com o território, ele se desprende do território, porque o território passa a ser alavanca de salto, né? Alavanca de salto. Salto esse quântico, seja para permanecer no território, seja para fazer a revolução do mundo, entende? Mas é como se essas duas dimensões pudessem ocupar um mesmo processo, assim, né? Mas eu falei, foi de esbarrão, tá?
Eu queria fazer um comentário aqui, talvez, assim, tentando articular o que o Cláudio falou, né, sobre essa dimensão aí que está para além da imagem que a gente vê né, como resultado do projeto, mas que envolve, né, o processo, né, as metodologias, os processos, essa questão política, né, que a Milene trouxe, e, enfim, essa relação com o espaço, né, via Milton Santos, que o Otávio nos trouxe também. Então, eu pensei um pouco aqui no seguinte, até durante esse processo, né, de preparação, assim, de algumas coisas para a gente compartilhar hoje, eu me lembrei da experiência das TVs comunitárias na década de 80, né? E aí eu fui no YouTube, estava vendo uns vídeos da TV Viva, né? Que é uma TV que existiu desde a década de 80 em Recife, em Olinda, e que fazia exatamente isso, né? Na época os equipamentos ainda eram equipamentos pesados, né? De vídeo. E aí eles filmavam as pessoas nos bairros periféricos e mostravam essas imagens, né, numa experiência que a gente, dentro do cinema comunitário, chamava de TV de rua, né? Então, assim como a TV Viva, teve a experiência da TV Machambomba, no Rio de Janeiro, né, teve a experiência do TV Sala de Espera e do TV Beira Linha, aqui em Belo Horizonte, das quais eu participei na década de 90, e todas essas experiências eram experiências de construção de imagens muito articuladas com os movimentos sociais, né, da época. Numa crença, né, num desejo, talvez, que a imagem ela estivesse em relação com esses movimentos sociais, né, sendo criada por esses movimentos sociais e também criando novos movimentos sociais, né? Eu acho que essa dimensão política aí que a Milene trouxe, que eu acho essencial, né, a gente pensar, e vejo muito isso, assim, vejo como que agora, falando de uma maneira mais específica dessa experiência do TV Sala de Espera, que foi uma experiência que eu vivi na década de 90, aqui em BH, no início da década de 90, era muito visível como que os movimentos sociais já existiam antes da gente chegar nos bairros em que a gente trabalhou, na região nordeste de BH, né? Então já existia um movimento político de lideranças comunitárias, atuantes, né, com questões que envolviam a saúde pública, envolviam saneamento, envolviam, enfim, uma série de questões urbanísticas, de transporte. E aí, quando a gente chegava, né, levando propostas de trabalhar com audiovisual nesses lugares, imediatamente essas propostas elas eram transformadas pela ação política dessas pessoas, né? Muitas vezes elas amplificavam essas atuações, elas deslocavam essas atuações. Então, assim, algumas pessoas que já faziam parte dos movimentos sociais, estou lembrando de uma pessoa em específico aqui, que ficou muito marcada, assim, para mim, mas já era uma pessoa que participava dos movimentos sociais e, de repente, ela começou a ter ideias de filmar determinados lugares do bairro, e, de repente, ela começou a relatar sobre esses lugares do bairro, gravando a voz dela, e ela começou a filmar esses lugares depois. E ela não era uma pessoa tão atuante, ela era dos movimentos sociais, mas ela se deslocou ali dentro a partir dessa experiência da imagem, né? Então, assim, estou falando isso tudo para dizer como que, muitas vezes, né, essa relação entre política e cinema, política e imagem, ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa porque ela não é só dessa ordem da representação,
principalmente da maneira como a gente está trabalhando aqui, né, com esses exemplos seja do Olhares Periféricos hoje, seja da TV Viva na década de 80, da TV Machambomba, da TV Sala de Espera na década de 90, enfim, uma série de outras experiências anteriores, inclusive, que existiram na América Latina, né? Enfim, eu fico pensando muito naquilo que a Nilma Lino Gomes, ela fala no livro dela sobre o movimento negro educador, né? Ela mostra como que o movimento negro, ele educa a escola, né? Ele faz com que a escola, ele interpela a escola, ele interpela a sociedade, faz com que as coisas se transformem, né, a partir da sua atuação política. E fico pensando muito nos movimentos, como que esses movimentos sociais, eles transformaram o cinema, né, e transformaram a imagem na América Latina numa outra coisa, né, e foram transformados também, né, a partir do momento em que eles se abriram para essa experiência da imagem. Então, acho que isso tem um pouco a ver, né, com essas 3 questões que foram colocadas por vocês, tá bom? A Mariel levantou a mão, eu vou fazer um breve comentário e vou incentivar quem quiser comentar que levante a mão também, para a gente fazer o último bloco, que a gente está chegando ao fim, passou muito rápido. Eu queria só acentuar uma coisa que eu iria colocar na conversa, mas que ótimo que outras questões vieram, mas só pontuar nessa dimensão desses projetos, de que a gente faz uma pesquisa, intervenção, né, e que essa intervenção é feita por um grupo, e que esse grupo se cria a partir das imagens, mas também de um convívio. Eu queria só trazer uma coisa que para Olhares Periféricos foi muito importante, para o Lapa é importante, a Clarice escreve sobre isso no livro, e nas nossas experiências no Cumã e nos desdobramentos que a gente teve em encontros na Casa Jangada, isso também foi importante, que é a dimensão do comer junto. Seja uma comida que foi preparada por outra pessoa, seja preparar essa comida junto, como aconteceu nos encontros que a gente teve na Jangada, né? Como que nesse fora daquele momento do encontro, nesse intervalo, nesse respiro, muita coisa acontece, muita coisa passa, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o próprio ato de pesquisar, né? Onde a pesquisa, essa pesquisa que envolve relação, ela também acontece muito nesse, que também é a relação com o cinema, né? Nesse fora de campo, nisso que não está ali colocado, nisso que não está respeitando o momento do cronograma de um dia de atividades, de um laboratório ou de um projeto, né? Como que, quando a gente volta para algo que é primordial para a nossa existência, né? Se alimentar, a gente cria aí outros laços de relações nesse comer junto. Mariela levantou a mão, vou passar, e se mais alguém quiser, levante a mão para a gente fazer esse último bloco de conversas. Bom, muito obrigada, Arthur, pelo convite. Eu estou aqui de longe, ouvindo e tendo muita felicidade por várias coisas. Esse encontro, de novo, eu participei, eu sou do programa Cineduca, que acho que a maioria de vocês conhece. Eu participei em 2020 de alguns momentos do Cumã, e, bom, aí a gente vai entrando nessas conversas. Eu sou doutora pela Universidade de Bahia, e quando o César falava, eu parecia que estava ouvindo o professor Dante Galeffi, que tem essa perspectiva polilógica e poliética, e que estive presente em todas as conversas que estive ouvindo aqui nesse espaço hoje. Aí eu fiquei super feliz por conta de Arthur falava da comida, é uma coisa antropofágica, né? Que vocês têm muita experiência além disso, né? E nós também. Mas a questão é assim, tudo isso que a gente está comendo hoje, eu também estou pensando sempre, enquanto vocês falavam, quantos momentos de nossas vidas, como profissionais, como pessoas,
estamos em contato com essas perspectivas, né? Como nossas próprias éticas, nossas próprias visualidades, polivisualidades, estão presentes. E eu ouvi tanta coisa, parecia que estava assistindo um filme, entrando no mundo da Clarice, entrando no mundo do Arthur, do César, do Eduardo, de todos vocês que falaram, que não me lembro os nomes, e aí tentando fazer sinapse e redes no meu coração, na minha barriga, no meu cérebro. Aí eu só tenho palavras para agradecer vocês. Eu vou assistir quando vocês mandem a gravação, porque acho que tem muito ainda mais para aprender desse momento. Era só isso. E mandar um grande abraço para todos daqui de Montevideo. Muito obrigado, Mariel. Muito obrigado, que alegria. Tem isso, né? A gente fala muito sobre isso, né? Cinema com o corpo todo, né? Educação com o corpo todo, imagem com o corpo todo, relacionar com a cidade com o corpo todo. Não é só o olhar, não é só ver, não tem a ver só com o áudio e o visual, né? A gente falou disso aqui, do tátil, enfim. Muito obrigado pelas suas palavras. Eduardo. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia entrar mais na fila, assim, pensando que tem mais outras pessoas assim para compartilhar e contribuir com essa conversa, mas quando você falou sobre a questão da alimentação, me veio à mente a monografia de uma amiga minha, lembrando que eu acabei de sair da graduação, então eu assisti trocentas bancas, e essa monografia da minha amiga, que se chama Revolução à Mesa, Movimentos em Rede durante a Pandemia para Repensar a Sociedade através da Alimentação. Essa minha amiga, ela é vegana e ela acompanhou alguns movimentos de veganismo dentro das periferias de São Paulo, assim. E aí eu acabei relembrando todo esse trabalho, eu acompanhei o trabalho dela, a gente estava morando junto na época em São Paulo, e foi muito interessante porque ela acabou fazendo essa pesquisa dentro dos terreiros de Candomblé e coincidiu com um documentário que estava sendo produzido, assim, e eu fiquei pensando muito sobre essas relações de afeto que são compartilhadas dentro das religiões de matriz afro-brasileira e como que a alimentação une essas pessoas, assim. E isso, na época, e hoje, de novo, me fez lembrar muito das discussões da Bell Hooks sobre as comunidades afetivas e sobre como a alimentação perpassa isso. A alimentação atravessa essas comunidades afetivas no sentido de não de não deixar essas comunidades se separarem, assim, de fazer com que, através da alimentação, essas pessoas se reconheçam dentro das comunidades, se reconheçam e se sintam pertencentes dentro desses caminhos. E aí eu pensei em mais uma coisinha que o César esteve, né, na banca dessa pessoa, da defesa de dissertação, que é o Kel Sato, e que ele participou, né, foi toda uma análise do Olhares Impossíveis até então, e que fala sobre essa questão de se entender enquanto pessoa periférica. Entender o conceito de periferia para além da questão territorial, mas da questão social mesmo, assim, de olhar para a periferia e olhar para si mesmo, enquanto um ser humano periférico, assim, e o que que traz esse entendimento. E nessa conversa toda, que está sendo uma conversa muito rica, assim, já roubei um textinho até para relacionar com uma das disciplinas que eu estou fazendo no mestrado, e pensando o quanto isso vai agregar não só para o que eu pretendo pesquisar, mas acho que até para o meu entendimento enquanto eu, Eduardo, uma pessoa que recebe de herança a tradição do congado e a tradição periférica da minha cidade, assim. Então, fazer mais essa contribuição para a gente refletir junto, eu acho, e agradecer de novo, assim, foi muito maravilhoso, de verdade. Clarice, sério.
Eu tenho a agradecer também, acho que foi uma conversa boa, de uma maneira que aprendi, acho que essas perguntas, é isso, obrigam a gente a tentar organizar uma coisa que está sempre em movimento muito intenso, entendeu? E os encontros, essas conversas, sei lá, para mim funcionam muito assim, por um lado organizar e por outra, né, já estimulando, já pensando coisas novas e tal. E novamente, assim, um prazer poder encontrar todos vocês, muitas pessoas aqui que eu sinto saudade de ir tão longe do Rio, e a gente se encontra, acaba se encontrando pouco. E parabenizar o Arthur, assim, toda a equipe pelo Olhares, é um projeto incrível, muito na torcida que ele continue na medida do desejo de vocês, né? Eu acho que é isso que é assim que vale a pena. Queria aproveitar também para agradecer. Para mim também é um espaço, né, de encontro e de troca, e fico pensando muito em como que é rico esse espaço entre os projetos, né? Que muitas vezes a gente compartilha algumas coisas em comum, tem outras coisas que são diferentes, né? E isso faz com que cada um desses projetos não sejam apenas mais um projeto de cinema e educação, né, Arthur? Assim, mas que sejam, né, propostas que têm a ver com desejo, né, que têm a ver com propostas de cinema, propostas de cidade, propostas de imagem, propostas de vida, propostas de comunidade, propostas de comum, propostas de conhecimentos, de saberes, né, de estar junto, de ver junto, enfim, né? E acredito muito que esses intercâmbios entre os projetos, eles abrem, né, um novo espaço, né, com novas questões. Então, assim, para mim, realmente, assim, uma alegria muito grande poder estar aqui, né, escutando essas imagens, né, que foram produzidas no Olhares Periféricos, reverberando elas, né, a partir da minha trajetória, e também vendo como que elas reverberam para o César, né, e vendo como que isso tudo reverbera para vocês, enfim, né, acho que são espaços, né, de continuidade dessas experiências, muito no sentido de que acho que um encontro como esses mostra o quanto de desejo tem nisso tudo, né, assim, e o quanto de caminho a gente tem pela frente também, tá? Então, muito agradecida, gente. Catarina levantou a mão para falar. Dá para me ouvir? Desculpa, não consigo Sim. abrir, não posso abrir o vídeo agora, e eu perdi o timing completamente de quando que fala. Então, assim, não der tempo para falar, eu acabei abrindo com o microfone quando já tinha fechado tudo, né? Mas era só para comentar que a discussão das tecnologias e tal, né? A coisa da tecnologia versus natureza, né? Eu fiquei só pensando que existem tecnologias e tecnologias, né? O César fez essa pergunta, assim, se o encontro tecnológico está abrindo para criação, para desvios, né? Então, não necessariamente ele fecha, ele captura, né? E aí percendo no que a Clarice falou, das iniciativas, né, de produção de imagens periféricas e tal, eu lembrei da Baobáxia, não sei se vocês conhecem, uma rede de quilombos do Brasil todo, né, de data centers comunitários, né, e aí, quer dizer, tem um data center central, assim, né, mas aí existiam as mucuas, né, que são pedaços de repositórios de imagens, né, que
que se dão apoio, né? Então, se alguém explodir uma mucua, a outra tem um backup, enfim, existe essa troca, né? E aí eu lembro de uma das pessoas, né, o TC, né, que é uma das pessoas que lutou muito para que isso existisse, né? Aconteceu de uma grande empresa de data centers no mundo, né, chegar lá naquele quilombo e dizer, olha, eu quero todas as imagens que vocês já produziram desse quilombo, né? Mas para que você quer isso? Para ter. Ele, mas a gente quer ter em outro lugar, não dá, assim, a gente quer ter de tal forma. E eles, não, só tem o nosso protocolo de jeito de estar, de guardar as coisas, né? Tá, mas e aí se a gente não der as imagens para vocês? Aí eles disseram, aí não vai estar no mapa. Né? Assim, a gente já está fazendo o favor de pegar tudo que vocês têm para colocar no mapa. Se vocês não quiserem passar as imagens, enfim, tudo que vocês têm, vocês não vão estar no mapa, né? E aí, uma coisa que eles já estavam querendo há muito tempo, né? Se ficou mais instigada ainda, né? Bom, então vamos fazer nossos mapas, né? Então vamos fazer uma rede nem que o repositório seja o celular de cada um, né? Que a gente chegue em pendrives, né? Então um data center que seja distribuído, na verdade, não seja center, né? Então, eu queria só compartilhar o link para vocês, né? Caso alguém não conheça essa rede, tá? De mucuas que atuam em lugares em que nem tem internet, ou uma internet que é diferente da internet, que geralmente se chama de internet, né? Enfim, redes digitais, redes de compartilhamento, né? E que não são só de quilombos, né? Mas de grupos indígenas, né? Enfim. Eu vou passar o link aqui. Desculpa ter falado depois de que tinha fechado tudo, gente. É que eu me perdi, eu fiquei pensando tanto, anotando e pegando o link e tal, que eu perdi total a noção aqui. Obrigada, viu? Muito boa a conversa. Obrigado, Catarine. Obrigado por compartilhar. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, muitas pessoas que eu conheço, outras que eu estou conhecendo agora, muitas pessoas que atravessaram esse projeto, e o projeto que irradia esse projeto, pessoas que eu tive muitas trocas, trabalhamos juntos. Estou muito feliz, estamos muito felizes de estar concluindo essa primeira parte, né, desse projeto. Queria contar para vocês que a gente vai realizar a segunda edição agora no Alto Vera Cruz, e que também estamos trazendo para Belo Horizonte oficialmente Olhares Impossíveis, a partir também de uma outra aprovação num dos editais aqui da Prefeitura. Então, acompanhe aí os nossos projetos, que em breve a gente volta com muitas propostas, muitas coisas. Queria acentuar a importância disso, né, que foi pontuado aqui no final, da troca entre os projetos, né, da troca de experiência, e também essa troca entre a diferença é o que vai constituir a singularidade de cada projeto, né, de uma forma de tirar do outro sem dele, pegar do outro emprestado sem dele nada tirar, e a partir disso, essa espiral aí vai se movimentando, e a gente vai encontrando outras experiências, entender que quando essa bússola ética, como eu falei, né, está apontando para o mesmo lugar, diferente do mercado, não tem disputa, né? Um projeto não está disputando com o outro, um projeto não é concorrente do outro. A gente está aí muito pensando em formas de encontrar maneiras mesmo de se relacionar com o mundo, e aqui, nesses casos, acreditando na produção de imagens, sons e vida, né? Agradecer muito, 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 muito a Clarice e ao César, toparem estar aqui, desdobrando várias conversas que a gente já teve em outros espaços. Agradecer o pessoal do projeto que está aqui, Laila, Tamira, deve ter mais gente que eu não estou conseguindo ver. E é isso, desejar um bom sábado para vocês, e agradecer mesmo. A gente manda em breve o link dessa conversa que está gravada. Eu acho que tem muitas coisas que a gente passou aqui que podem reverberar nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos. E é isso. Muito obrigado mesmo. Beijos, beijos. Tchau, Tchau, gente. Bom final de semana. Muito Tchau, legal. gente. Muito legal. Tudo de bom para vocês. Valeu. Até Muito mais. legal. Tchau. Adorei. Beijo. Silvia, Ana, Beijo. beijo, Tchau, beijo, beijo. Beijos. Valeu, gente. Tchau, Cláudio. Depois a gente tem que se encontrar.